Vamos lá. Pai, Senhor, a todos, mais uma vez nós aqui para juntos aprender a palavra de Deus, né? Na aula de hoje a gente vai estudar a lição 5, que vai falar sobre um tema muito interessante e um tema de extrema importância, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Aqui a lição 5 tem data marcada para o dia 3 de maio. Nós temos como objetivo nessa aula aqui apontar a centralidade do amor no Evangelho e queremos também relacionar a lei, né, que Cristo é o novo mandamento, e expressar aqui a importância do amor ao próximo, né? Mas antes de começar essa aula, quero fazer uma oração. Peço que todos, aonde estiver, feche seus olhos e faça sua oração para nós podermos agradecer a Deus, né? Em 1 Pedro, eu sei que todos nós devemos estar um pouco ansiosos para voltar ao nosso formato de aula normal, que a gente está tendo contato pessoal com vocês, e isso causa em nós ansiedade, né? Mas em 1 Pedro, do versículo 5, no capítulo 5, do versículo 7, diz que lançai toda a vossa ansiedade sobre Ele, Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Então, vamos iniciar sempre nossas aulas com uma oração, pedindo a Deus sempre que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos guardar de todo mal e que nós podemos ter essa oportunidade de agradecer a Ele pela vida e por tudo que Ele tem feito e nos ajudado até aqui. Por isso, curve sua cabeça, onde você estiver aí, faça essa oração com fé, agradecendo a Deus, mostrando a Ele gratidão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco, Senhor. O Senhor tem ajudado nós a suportar toda essa ansiedade, todos os momentos difíceis. O Senhor está presente com nós em todos os momentos, quais seja eles sejam bons, sejam ruins, mas sabemos que em Cristo, em Ti, nós somos mais que vencedores. E nós acreditamos na viva e esperança promessa que o Senhor vai retornar e vai nos buscar. Pai, nos abençoa com essa aula para que nossos alunos e para que nós possamos entender cada vez mais a importância de amar o Senhor, Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a ter um coração reto, um coração puro, que nós possamos entender a essência do amor nessa aula. Que Deus venha abençoar cada aluno, a cada professor e a cada pessoa que participar dessa aula. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Então, glória a Deus. Então, a lição de hoje vai tratar de um assunto muito importante, que é amar a Deus e amar o próximo. Queria que todos dessem bom dia, todos dessem um olá rapidinho aí com o microfone, se puderem se manifestar aí, quem... Bom dia. Bom dia, aí. Quem Bom mais dia, pode... Yai. Glória a Deus. Quem mais pode dar mais bom dia? Oi, senhor, bom dia. Aí, vamos lá, gente. Mais alguém aí para dar bom dia, para deixar esse dia animado, esse dia feliz, porque é dia de agradecer a Deus. Todo dia nós temos sido abençoados com fôlego de vida, nós temos sido livrados dessa pandemia e dessa doença, né? Então nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus e para nós mostrar aqui amor ao próximo, comunhão e dizer o quanto é importante a gente estar aprendendo aqui sobre amar a Deus e amar o próximo, né? Queria que vocês me ajudassem nessa aula participando, né? No caso, eu queria que alguém de vocês pudesse dizer para mim o que vocês entendem a respeito do amor. Alguém pode definir o amor para mim? Quem que se habilita aí? Ou vou ter que tentar indicar alguém participativo aí, ou alguém que possa falar aí? Alguém? Algum aluno aí se habilita a dizer o que vocês entendem por amor? Talvez vocês tenham uma definição simples que é suficiente, é só mais para pegar esse feeling de vocês, esse feedback, né? Esse retorno. Um sentimento? Sentimento? Se Mas... colocar no lugar do próximo?
se colocar no lugar do próximo. Também, né? A empatia é uma característica de amor, né? Também. Tem mais alguém com mais alguma sugestão, alguma definição? Não fiquem tímidos, pessoal. A gente está sempre junto, não tem por que ter vergonha, né? Mas, ó, e foi falado aí que é um sentimento, né? O amor é um sentimento, é se colocar no lugar do próximo. Beleza, mas tem outras definições. Mas, assim, eu queria que vocês falassem para mim o que vocês entendem do amor, o que é o amor. Por quê? Porque daí eu posso já entender qual que é a visão, o entendimento que vocês têm a respeito desse tema, né? O amor. Porque a gente entende que o amor é isso, é realmente cuidar do outro, é um sentimento de compaixão, é um sentimento de bondade para com o outro, né? Então, amar é nada antes de se dedicar a alguém, viver em prol de alguém e ter esse certo cuidado. Mas eu queria que vocês falassem também, quem se habilita a dizer aí, qual a pessoa que você mais ama no mundo? A Sara pode responder, quem é a pessoa que você mais ama no mundo, Sara? Calma aí. Tá pensando? Quem será essa pessoa que você mais ama no mundo? Acho que é minha mãe, né? Ela que me deu a vida. Meu pai também, em segundo lugar. A Muito minha bem. irmã, por mais que não pareça. Bacana, obrigado, Sara. E a Mariana? Quem é a pessoa que você mais ama no mundo, Mariana? Deus, né? Aí Deus? depois é minha mãe, minha família, tudo. Legal, legal. Então tá, deixa eu te perguntar. Quem pode responder para mim? Vocês, automaticamente, cada um tem alguém que você mais ama no mundo, né? Mas o que vocês fariam para ver essa pessoa feliz? Você pode me responder, Mariana, novamente? Eu? O que você faria para ver essa pessoa feliz? Quem você falou que mais ama no mundo? Deus, né? E o que você Aham. faz para ver Deus feliz? Eu ando no caminho dele, sabe? Tipo, como que eu vou explicar? Eu adoro, oro, essas coisas, sabe? Você tem um relacionamento de gratidão a Ele. Você Isso. procura seguir o caminho dele, tem cuidado do que Ele tem te passado como instrução de mandamento, de escolhas. Uhum. Entendi. Perfeito. É mais ou menos a gente, né, entender que o amor nada é do que um sentimento, um respeito, mas o amor é cuidar do outro, né? Por que vocês acham que eu perguntei isso? Porque, por exemplo, quando a gente pergunta o que você tem feito para ver a pessoa que você falou que mais ama no mundo feliz, no mínimo você deve ter se preocupado, de ter cuidado daquilo que aquela pessoa ama, né? Porque Deus não erra, né? Quando Deus escolhe a gente, quando Ele decide mostrar amor para conosco, Ele não erra, Ele não escolheu você de uma forma errônea, não. Ele escolheu você porque Ele sabe que você vai ser fruto do amor dele. Então você vai ter que ter reciprocidade ao seu Deus. Não, então, para a gente amar a Deus, a gente precisa obedecê-lo, respeitá-lo e mais ainda amá-lo de todo o coração, que é o que é gratidão. É você fazer conforme a Mariana falou, é orar a Ele, é louvar Ele, agradecer o nome dele e andar no caminho dele. Então as suas escolhas, as suas prioridades, né, que no caso, todas as nossas escolhas vão mostrar qual é a prioridade que a gente está dando para Deus, né? Realmente, qual é a prioridade? Porque Deus, Ele não quer só prioridade que você guarde a palavra dele, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, que se Ele permanecer em vós e a palavra dele permanecer em vós também, tudo que vocês pedirem, Ele vai vos abençoar. Mas Ele quer que vocês não só priorizem isso, mas que deixe exclusividade para com Ele. Porque Deus não quer só prioridade, Ele quer exclusividade, Ele quer que você... Então, o primeiro mandamento, a gente vai estar entrando no tópico, que é falar que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar por que será que Cristo aceitou vir ao mundo, sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? Por amor a você, por amor
a mim e a toda a humanidade. Estávamos condenados e perdidos, mas aceitamos, né, a doce salvação que ele nos deu. E podemos celebrar a vida, podemos meditar sobre esse sentimento e sobre como Cristo cumpriu a lei para que pudéssemos ter vida plena. Vamos anunciar ao mundo inteiro a possibilidade de viver uma intimidade restauradora como com o nosso amado Senhor. Então, a gente vai ter aqui nossa leitura em classe, que nós já vamos estar dando início, né, que está em Marcos, capítulo 12, versículo 28, 34. Mas aqui no nosso título tem um texto bíblico que diz assim, João, capítulo 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu queria perguntar para vocês, qual o versículo que vocês acham que praticamente podemos falar como texto áureo do amor de Deus? Alguém tem alguma sugestão de um versículo que podemos falar, bom, esse versículo já prova que Deus nos ama. Alguém tem um versículo? Pode falar algum versículo para a gente estar lendo que você tenha certeza. Fala assim, olha, aqui está explícito que Deus nos ama. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende que estamos sendo, sem dúvida... João 3,16? Eu ia falar esse. Glória a Deus. Olha para você ver como a gente não se deixa enganar. Justamente esse versículo é o texto áureo do que a gente pode entender. Eu até vou mostrar para vocês, explicar para vocês, por que esse é o maior versículo que deixa explícito o amor de Deus e que a gente... vocês estão com a Bíblia aí, né? Então, vamos lá. João 3,16, abram sua Bíblia. Aqui recebi a mensagem, parece que o Rafael Coimbra não está conseguindo entrar no link. Não sei, será que acho que ele deve estar no link antigo, Viviane. Se você puder mandar uma mensagem para o Rafael Coimbra. Eu mando sim. Tá, obrigado. Então vamos lá nessa leitura aqui do João 3,16, para a gente entender o quanto Deus nos ama. Por que esse é um texto áureo que podemos ter convicção e certeza do que é o amor de Deus? Vamos fazer a narrativa do texto e aí você vai entender o porquê. Porque o texto começa assim, porque Deus é o maior ser. Então, amou é o quê? Amou é o maior mandamento. O primeiro mandamento é este, né? O amor. A gente devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Então, porque Deus, o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, o maior grupo de pessoas. De tal maneira, o maior grau, Deus amou a maior intensidade, né? Que deu, o maior ato, o maior gesto, ele deu. Seu Filho unigênito, a maior dádiva, o maior presente que alguém pode receber. Para que todo aquele, então, ou seja, para que todo aquele, a maior oportunidade. Que nele, em Jesus Cristo, a maior atração. Jesus Cristo é a maior atração. Que nele crê, ou seja, crê da maior simplicidade. Veja, basta esta condição de você crer, nessa simplicidade de você crer que Jesus, que nele, né, que é a maior atração, não pereça, a maior promessa. Você não vai perecer, não pereça. Mas aí está a diferença, né, de justo e ímpio. Aquele que ama Deus, aquele que não ama, que não cuida, né, negligencia aquilo que Deus tem mostrado de amor para ele negligencia, mas tenha. Então, Deus dá certeza aqui, a maior certeza. Tenha, é a maior certeza, a vida eterna, que aqui é a maior posse que na vida podemos receber, conquistar. É o maior troféu da vida, é esse, a vida eterna. Não há nada, nenhum presente melhor do que esse, do que a vida eterna. Então, a gente vai falar sobre o amar a Deus acima de tudo, e a gente vai falar sobre o amor ao próximo. Mas a gente vai entrar no tópico 1, e queria que alguém, deixa eu escolher aqui, a Nicole, você pode ler do tópico 1, a gente vai falar sobre Jesus e a lei de Deus, né?
e a gente queria que você lesse até o primeiro parágrafo, tá? Para eu estar ajudando você aí numa explicação para todos. Se você puder estar lendo, Nicole, está com a revista. Ela mandou um comentário que estava com problema no áudio, que ela não estava conseguindo... Ah, tá. Então, deixa eu ver. Quem mais tem a revista que está presente na aula? Só mais uma coisa, desculpa atrapalhar. O Matheus falou que está tentando entrar aqui para você aceitar ele. Matheus? Ó, entrou o João e o Rafael Coimbra. O Matheus... Não, vou falar com ele então, para ele pôr outro link. Acho que Rafael. O Matheus deve estar no link antigo. O Matheus apareceu aqui. É porque você não sabe mexer. Então, é só você apertar o zoom. Aqui, maravilha. Pai Senhor, João Arthur, Pai Senhor Matheus. Pai Senhor. Glória a Deus. A gente está na lição 5 hoje, nós estamos falando sobre amar a Deus e amar o próximo, né? Já estamos no tópico 1. Se vocês tiverem revista e puderem acompanhar, eu vou estar lendo então o tópico 1, para a gente não tomar muito tempo, e a gente vai dando início à aula. Deixa eu ver se tem mais alguém, só um minutinho. Acho que por enquanto só, né? Podemos prosseguir então? João, Matheus, Rafael, Deus abençoe, felicidade de ver vocês aí. A gente está no tópico 1, eu quero estar lendo a revista, aqueles que tiverem aí, puder acompanhar. Jesus e a Lei de Deus, tópico 1 da nossa revista. No Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. Sem elas, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Então, o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à Terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que ela pudesse novamente ter acesso ao Pai. Em Gálatas 3:23, vai estar dizendo a seguinte palavra: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de pai para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fosse justificado. Então, se a gente entender que a lei no Antigo Testamento servia de como disciplina, né? Como as pessoas terem ciência de que o pecado era um plano temporário de redenção para que remisse as pessoas a seguir Cristo, né? Mas de uma certa forma a lei ela estava sendo praticada, mas ela não poderia trazer a todos, como hoje, né, através de Cristo Jesus, a justificação perfeita, né, de que Cristo realmente pôde pagar e agora a gente pode ser filhos, né? Então a mensagem da cruz ela tem um elo muito forte, né, que é onde mostra que o amor venceu a lei, né? Então Jesus cumpriu a lei, né? Ele não veio para abolir a lei, mas ele cumpriu a lei, mostrando que a lei era um propósito temporário para que as pessoas, né, aguardassem até a vinda de Cristo, seguisse a lei. Então guardar a lei naquele tempo é algo que precisava para as pessoas terem ciência dos seus pecados, das suas consequências erradas e das suas escolhas erradas, tá? Então, até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei.
para poderem se relacionar com Deus. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna o cordeiro que foi morto em nosso lugar, para o perdão dos pecados. E aí a história muda completamente. Em Jesus a lei não foi negada, mas sim cumprida de forma completa e definitiva. Romanos 10, 14. Quero estar lendo Romanos 10, 14. Essa justificação em Cristo. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Amém? Todos acharam aí? Amém. Opa, Romanos 10, 4, gente, perdão. Falei 14, mas versículo 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A gente lembra que, quando a gente estudou profetas menores, os profetas menores, eles traziam as profecias, anunciavam a vinda de um Messias, né? Então, se cumprir toda a questão das profecias dos profetas menores, cumpre-se no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio para ser, né, morto por nós. Então, em Mateus, conclui toda a profecia dos profetas menores. Ali o Messias aguardado vem, e aí o Messias vai ser morto na cruz, mas aí ele ressuscita, e ele agora se torna o Cristo, o nosso Redentor, nosso Salvador. Então, a gente entende que a lei também foi cumprida através de Jesus Cristo na cruz, porque ali ele mostrou que através agora não é através da lei, mas é através da graça, da misericórdia dele, daquele ato de redenção para nos salvar, né? E mostrar para nós que a partir da cruz uma nova aliança é estabelecida por Deus, né? Então ali nós somos justificados através da cruz, tem uma nova aliança, né, com toda a humanidade. Quero que vocês abram sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Quem puder estar lendo para mim. Eu vou estar lendo o texto aqui, Jeremias, capítulo 31. Quem pode ler para mim ou posso escolher aleatório? Qual versículo? Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Posso ler? Pode ler. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, esse texto, Jeremias, né, falando a respeito desse concerto, não dá para dizer que aqui está falando, obviamente, Jesus Cristo, né, que ele vai colocar a lei no nosso coração. O que é a lei? É guardar os mandamentos dele. Então, ou seja, mas entender que esse cumprimento da lei a gente não pode entender como uma obrigatoriedade, mas entender a essência, né, de que a gente guardando os mandamentos de Deus e nos direcionando à palavra, conforme ela vai nos orientando, as nossas escolhas
serão fundamentadas e abençoadas pela mão de Deus. Então, a gente sabe que a gente fosse através da lei, em alguma coisa a gente iria falhar e a gente ficaria submisso a algo que a gente não conseguiria cumprir com total absoluteza, né? E aí a gente percebe que se não fosse a graça, se não fosse o amor de Cristo, muitas pessoas não conseguiriam alcançar a vida eterna, a salvação. Então é a graça de Cristo que nos mantém, né, a sua misericórdia que nos mantém vivos, para que nós não fôssemos consumidos, né? Porque seguir a lei, a gente sabe que existe a lei dos homens. Quando a gente olha para as leis dos homens, a gente consegue cumprir todas as leis dos homens? Em alguma coisa a gente consegue, sim, mas em algumas áreas pode perceber que existe falhas, assim, e até no meio da lei existe falhas, né? Os próprios pessoas que inventam a lei dos homens têm falhas. Então a gente sabe que a maior lei, a maior justificação é amar a Deus, é guardar os seus mandamentos, porque sim, nele nós somos mais que vencedores, né? Mas aqui vai falar que havia um grande problema, que a lei era externa, ou seja, que o homem dependia de uma visão clara acerca de como ele poderia representar cada necessidade de interação com Deus. Muitos começaram a cumprir a lei pela apenas tradição e pela obrigatoriedade, não pelo fim que ela possuía. Dessa forma, na prática, ela estava perdendo o seu sentido, né? Em Mateus 5, no versículo 20, Mateus. versículo 20. Pode ler, meu? Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, era preciso viver o verdadeiro sentido da lei, buscar e cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso em Cristo, e não só enfatizar o legítimo sentido da lei, como cumpriu em sua totalidade e plenitude. A gente vai entrar no tópico 2. Quem tem a revista aí que pode ler para mim o tópico 2, para eu poder estar trazendo uma explicação na leitura. Tópico 2, o amor a Deus. Alguém tem revista aí? Pode ler? É até onde? Pode ler todo. Certa vez, um escriba perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Em síntese, a resposta foi: amar a Deus. Mas você já parou para pensar que realmente é amar a Deus? Como mandamento, essa ação não é uma simples opção, mas uma ordem. No entanto, podemos pensar: como amar em decorrência de uma ordem? Não dá para acordar pela manhã e simplesmente ligar o botão do amor e apontar para Deus. Este amor precisa ser legítimo e verdadeiro. Como amar alguém que não conhecemos? Nessa pergunta, repousa a chave para esse mistério. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E se realmente começarmos a conhecer as maravilhas do Senhor, naturalmente seremos inundados por um sentimento de amor tão pleno que desejaremos a cada dia ter mais comunhão com Ele. Na palavra do salmista, a nossa alma suspira por Deus. Mas veja bem, amar a Deus envolve também a renúncia de nossas vontades e desejos do alto que não agradam ao Pai. Como podemos amar a Deus e não assumirmos o desafio de abrir mão das coisas que não o agradam? É necessário buscarmos o discernimento do que em nós desagrada ao Pai e abandona essas práticas. Amar a Deus é reconhecer também que Ele tem o primeiro lugar em nossas vidas. Não há mais nada de errado em buscarmos uma boa profissão, desejarmos um bom carro para nossa família
e usufruirmos dos belos momentos de lazer. O problema é quando deixamos alguma dessas coisas tomar o lugar de Deus, no topo da nossa lista de prioridades. Amar a Deus é lhe dar um lugar de destaque em nosso coração e falar em voz alta: seja o centro da minha vida. Amém. Então, perdão. Então a gente entendeu aqui que amar a Deus é deixar ele num lugar de destaque, mostrar que ele é o centro da nossa vida. Eu, no começo da aula, falei que o amor a Deus quando eu perguntei, a Mariana respondeu, né, sentimento, acho que a Sara também falou a respeito disso, e a gente entende que o amor a Deus também é o temor. E o temor não é medo, né, o temor ao Deus, temer a Deus é um princípio de respeito, de reverência, de obediência, né? Então, quando a gente vai para Provérbios 8, temer a Deus é quando a gente, por exemplo, a gente tem certeza de que todos os dias a gente tem, por exemplo, a decisão de fazer escolhas. Todo dia você tem a opção de fazer a escolha errada. Mas o que te faz não escolher aquilo que é errado e fazer o que é certo? O temor ao Deus, o temor ao Senhor, né? Então, quando você decide temer ao Senhor, você está colocando em prática o amor a Ele. Opa, eu não vou fazer isso porque não é agrado do Senhor. Então, quando o Provérbios, que é um livro de sabedoria, vai dizer no capítulo, no versículo 3, que o temor do Senhor é aborrecer o mal e a soberba, e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreça. Ou seja, se você teme a Deus, as suas escolhas não vai ser negligente, você vai ter cuidado, porque quando você diz sim para Jesus, você afirmou para Ele que você não pode dizer sim para Jesus e negligenciar aquilo que é padrão, aquilo que é princípio, né? Então, se você disse sim para Jesus, você não pode dizer não. Você deve dizer não para o pecado. Você deve dizer não para aquilo que aborrece ao Senhor, aquilo que desagrada a Ele. Então, quando a gente ama alguém, a gente procura fazer o que aquela pessoa, né, se agrada, se fica feliz. Se você ama o seu pai e sua mãe, você provavelmente e com certeza vai fazer o que é agrado a eles. E com Deus não é diferente. Deve ser ruim você servir alguém que é ingrato. Imagina, seu pai e sua mãe te dão tanto amor e você bate neles, cospe neles. Já pensou? Deus me livre. Não é esse tipo de amor que você deve atribuir a quem você deve ter gratidão. É um amor de legítimo coração, que é o que? Cuidar. Então, a salvação, por exemplo, Deus te destinou a salvação. Você tem cuidado dela? Como que você tem dado prioridade para a sua salvação? Porque para a gente ser salvo, a gente deve crer em Jesus, devemos aceitá-lo, e aí a gente tem a responsabilidade de cada dia, dias bons, dias maus, cuidar disso, cuidar da nossa salvação. E aí a gente vê que as nossas escolhas vão denunciar a nossa prioridade, como que está sendo. Será que Deus está em prioridade, está tendo exclusividade na minha vida? Porque aqui no final do tópico 2 fala para a gente ter ele como nosso centro, né? E no Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da ciência e do santo a prudência, ou seja, todo aquele que é prudente, ele tem um temor do Senhor, né? Ele procura com certeza fazer aquilo que Deus certamente se agrada. Com o próximo não é diferente. Você gostaria de receber, de vez de pão, uma pedra para comer? Então, aquilo que você não deseja para si, você não pode desejar para o próximo. Então, Deus nos ama, Ele nos ensina isso, né? E Ele fala para a gente, quero que vocês abram a sua Bíblia, que é nisso aqui que a gente deve se gloriar, que é em Jeremias 9:23. Porque é nisso aqui
É a única coisa que você deve se gloriar, não é na sua inteligência, não é nas suas riquezas, mas nisso você tem motivo para se gloriar. E aí você vai entender Jeremias 9:23. 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me saber quem eu sou, o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias que o Senhor visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Aqui mostra que a gente deve se gloriar nisso. Se você conhece a Cristo, certamente você conhece o amor. A Bíblia é uma carta de amor. A mensagem da cruz, o Evangelho em João 3,16, mostra que ali é o maior versículo do texto áureo aqui que a gente pode entender do explícito amor de Deus por nós, porque ele nos amou de tal maneira que ele não poupou. Tem um versículo que fala a respeito de a gente dar, porque a Bíblia diz um versículo que é melhor dar do que receber, né? Isso é algo que a gente põe em prática, né? Porque é bom às vezes a gente abençoar alguém, presentear, ajudar o outro, porque aquele que faz isso de coração, que entende o amor de Deus, quando ele dá, né, que ele se doa, que ele ajuda, por exemplo, quando lá em Lucas 10, lembrei. Lucas 10 vai falar que Jesus estava falando a respeito ali estava um questionamento sobre de quem que era o próximo, né? E aí a gente vai ver 3 personagens lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 29, né? Que vai perguntar quem é o meu próximo. Lucas capítulo 10, no versículo 29. E aí Jesus vai contar uma história, que é a parábola do bom samaritano. E lá vai ter um sacerdote, vai ter um levita e um samaritano. E aí, quando ele vai contar essa história do sacerdote, do levita e samaritano, tinha um próximo que estava com um problema, estava lá, né, num momento de angústia ali, quase morrendo, e precisava de amor, de compaixão, de cuidado. Quando Jesus vai contar essa história do samaritano, ele vai perguntar qual deles entendeu o amor e qual deles ajudou ao próximo. Porque o sacerdote passou, não quis nem se importar, não teve compaixão, não teve misericórdia, não teve amor para o próximo. Ele estava, com certeza, naquela tradição de procurar cumprir a lei, né? No seu tradicionalismo, a religiosidade, foi lá cumprir conforme a lei. O levita, que era, né, a gente fala dele de ser um adorador, de uma pessoa que louva a Deus, ele também não estava preocupado com o próximo, não. Ele queria saber do seu rito, né, da sua tradicionalidade, de ir lá, louvar no seu templo, lá, ajudar na limpeza, mas e o próximo que estava esperando ali de um cuidado, não. Mas o bom samaritano, que passava por ali, ele começou a enxugar as feridas, começou a cuidar daquele homem e mostrou que ele entendeu o que realmente é o amor ao próximo, que é o que doar. Ele não se preocupou o que ele tinha que fazer, ele doou o seu tempo para cuidar daquela pessoa que precisa. Então, amar é isso, é cuidar de quem precisa, é ter bondade. Quando a gente fala sobre amor, a gente vai lembrar das cartas de Paulo, né? Tem o Gálatas 5:22, que vai falar sobre fruto do Espírito. Quando começa a falar do fruto do Espírito, que é algo que Deus dá para a gente recebe como característica, a gente percebe que o fruto do Espírito começa com amor, alegria e paz. Só quem pode ter amor é quem conhece a Deus. Só quem pode ter alegria é quem conhece o verdadeiro Deus. Só quem pode ter paz é quem conhece o verdadeiro Jesus. Porque ele é o príncipe da paz. Isaías vai dizer que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade e o Senhor dos exércitos. Então a gente começa a entender que o amor é realmente isso, é cuidar, é se preocupar com o próximo. Então você tem amado Jesus? Você tem amado sua mãe? Você tem amado quem? Então eu convido você a fazer essa reflexão.
E aí, quando a gente vê lá também em 2 Coríntios, vai falar sobre, né, da carta ali, fala do amor, né, das 3 coisas que Deus deixou para nós, que é a fé, a esperança, mas a mais e a melhor de todas, que é o amor. Então, eu convido a você, você escolher 7 pessoas, que vocês mais amam. E vocês decidir fazer algo, algo que vocês podem demonstrar para elas amor. Pode escrever o nome delas aí, escreve o nome delas, das 7 pessoas que vocês mais amam. E aí, eu quero que vocês façam isso como desafio. Essas 7 pessoas, até o próximo domingo, eu quero que vocês bombardeiem elas com um gesto de amor, que é o quê? Que é mandar mensagens de bom dia, com mensagens, com versículo, dizer para elas sempre o quanto ama, ajudar, seja uma tarefa cotidiana, precisar fazer algum serviço doméstico, ajudar, mas mostre durante esses 7 dias o quanto você é grato e se realmente você disse que ama, o quanto você se importa para ela. Todo dia mande uma mensagem, um bom dia, pergunte se está tudo bem, ofereça um hino a ela, ofereça uma oração a ela sempre, nas suas orações, ofereça sempre a ela. Eu quero que vocês façam isso. E aí, no próximo domingo, eu quero dizer para você, perguntar se tiver algum feedback de como que foi. Nesses 7 dias, vocês terem dedicado a doar o seu tempo, né? Porque é investir no amor. Então, quando a gente fala de doar, investir tempo no amor, nada é do que um investimento. Então, você não vai mudar a vida dessa pessoa? Será que se você todo dia falando para ela que ama e todo dia mostrando um gesto de amor, você vai com certeza trazer brilho, né? Porque não tem nada melhor do que você acordar um dia e receber mensagem: olha, eu te amo, tudo bem com você? Olha, quero que esse dia seja maravilhoso. E aí, coisas boas atraem coisas boas, né? Gentileza gera gentileza. E aí, se essa pessoa receber isso, ela foi impactada, ela vai com certeza passar para mais 7 pessoas. E aí vocês estão fazendo uma corrente do bem. E aí vocês estão fazendo aquilo que o Evangelho nos ensina, que é espalhar o amor, né? Estou vendo aqui, até esqueci do tempo, já é 10 horas e 3 minutos. Acho que não sei quanto tempo eu vou ter ainda, mas eu queria deixar esse espaço aí se vocês têm alguma pergunta, e eu não sei se eu consigo dar uma resumida no tópico. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu falei demais, mas espero que vocês tenham compreendido, né? O silêncio possa ter sido o amém. Fala, nós estávamos compreendendo. Alguém tem alguma pergunta? Essa é uma colocação. Você estava falando do amor ao próximo. Uma palavra que está muito em alta, que muitas pessoas estão falando, na minha empresa se fala direto, é a empatia. E o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você se colocar naquela situação que te machucou no lugar do outro. É você pensar o que o outro estava passando naquele momento. E quando acontece alguma coisa na nossa vida que nos deixa um pouco chateado com o próximo, às vezes é um motivo até meio bobo, mas que pra gente machucou naquele momento, a gente tem que tentar fazer o exercício de se colocar no lugar do próximo antes de já ficar com raiva, de ódio, de querer xingar e de querer brigar e de ficar com aqueles pensamentos que às vezes vêm assim, que magoa mesmo, né? Então, tentar se colocar no lugar do próximo, não agir, eu sempre penso assim, não agir de cabeça quente, porque senão sempre vai sair palavras que vão machucar. Tem um ditado que diz que uma palavra dói mais que um tapa, porque a palavra fica marcada, a gente nunca esquece o que o outro falou pra gente. Então, quando vocês tiverem um momento de assim, eu tô chateada com aquela pessoa porque ela fez alguma coisa, primeiro vai orar, deixa passar um tempinho, aí conversa com a pessoa, porque na hora que tiver todo mundo de sangue quente, geralmente saem palavras que machucam muito. Por isso que tem muita briga, porque as pessoas querem resolver o assunto na hora que tá todo mundo com o sangue quente. E não dá certo, tem que acalmar e sempre tentar se colocar no lugar do próximo. Eu sei que é difícil a gente sempre pensar isso, mas se tudo na nossa vida nós pensássemos assim, antes de agir, o que Jesus faria no meu lugar? Tanta coisa não ia acontecer de ruim. Eu sei que é difícil, toda hora você ter essa prática na sua cabeça, mas é algo que a gente pode começar a tentar praticar.
Porque realmente, se não fosse tão importante amar o próximo, não seria o segundo mandamento, seria o 10º, ou talvez nem existiria no mandamento. Mas ele é tão importante. Claro que o mais importante é amar Deus, acima de todas as coisas, acima de tudo. Mas se o amar o próximo não fosse tão importante, ele não estaria ali no número 2. E Jesus veio lá no Novo Testamento e mudou tudo, mudou a ordem. Falou, não adianta vocês só amarem a Deus, vocês têm que amar o próximo também. Por exemplo, no meio disso tudo que está acontecendo, como não tem compaixão? Às vezes a gente vê reportagem e sente até a dor pelo aquilo que a pessoa está passando. Isso é compaixão, isso é amar o próximo, é você se pôr no lugar deles. Só isso que eu queria falar mesmo. Glória a Deus. Até a Viviane falando, eu lembrei a respeito da empatia, né? O Tiago, em sua carta, escreveu no capítulo 1, versículo 19, que é: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes a gente, igual a Viviane falou, às vezes a gente, no momento de não pensar, né, a gente tem que ser tardio para às vezes falar algo. No momento de raiva, às vezes uma palavra que a gente proferida dói mais do que um tapa, né? E às vezes a gente não consegue controlar esse momento. Às vezes a gente tem que ser tardio para se irar. Às vezes as pessoas não entendem esse versículo, mas é o quê? Aqui é empatia, e a gente coloca a empatia de se pôr no lugar do próximo, de se preocupar com o próximo. Então, quando a gente entende que a gente é imitador de Cristo, né, ser de todos imitadores, a gente tem que pensar como Cristo agiria com essa pessoa, mesmo que foi ela que deu início à provocação. Será que Jesus revidaria com mais grosseria? Porque, eu sou 8 ou 80, mexeu comigo. Olha, eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, o negócio é assim, né? E não é bem assim. Jesus Cristo, mesmo traído por Judas, ele fala, amigo, aqui vieste. Ele não falou assim, seu traidor, por que você veio aqui? Você vai pagar caro. Não, Jesus não proferiu maldição. Jesus sempre mostrou a sua graça, a sua misericórdia. Então, ser tardio em se irar, a gente ser pronto para ouvir, para perdoar, é algo que Deus coloca em nós, é o Espírito Santo, né, que traz a nós essa paz que excede todo entendimento humano. Então, para as pessoas que não entendem, né, por que nós decidimos perdoar, às vezes até quem proferiu palavras, é porque nós temos o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, não tem pessoa que vai mudar essa forma de pensar quando você consegue entender que o amor de Cristo é maior e que perdoar as pessoas é algo que Deus sempre fez e que você também deve fazer. Então, quando o mandamento é amar a Deus e já em seguida é amar o próximo, é porque para a gente não esquecer de anular o nosso próximo. Então, empatia é isso, a gente preocupar, cuidar do próximo, né? Ter esse cuidado. E não vai dar para falar sobre o tópico 3, mas a gente vai encerrar aqui no tópico 4, que é um grande desafio amar Cristo como Cristo nos amou. Então, se amar o nosso próximo como a nós mesmos, já é um grande desafio. Imagine, né, o desafio de amar a excelência requisitada por Jesus, ao afirmar que devemos amar as pessoas com a mesma intensidade que Ele nos amou. Então, imaginar que a gente deve amar o próximo como Jesus nos amou. Hoje, em tanto, se fala em amar, mas será que a concepção das pessoas acerca desse sentimento está correta? Será que amar, antes de tudo, não é doar-se? E foi isso que Cristo fez. Ele amou tanto que se doou de todas as formas possíveis para que nós tivéssemos vida, e ele não quis saber se nós aceitaríamos ou não. Então, às vezes a gente tem que entender isso, que Deus nos amou mesmo, olha, não interessa se o Iar, se a Mariana, se a Yasmin, se o João vão querer me amar ou não. Eu vou mostrar para eles o quanto eu amo. João 3,16 está mostrando para vocês, olha, eu vou amar vocês de uma tal maneira que eu vou me entregar. E lá em João 10, que ele fala, o bom pastor, ele deu a vida por nós. O bom pastor, ninguém matou ele. Ele mesmo se entregou, porque ele poderia dar ordem aos anjos, falar aos anjos, os anjos veriam e socorreriam Jesus. Mas ele mesmo decidiu, olha,
vou entregar, eu vou me doar. Não, mas se o Yarley não merecer, se o João não aceitar, se a Viviane não querer, não importa. Eu vou fazer por amor a eles, porque o amor é isso. Eu vou doar a minha própria vida. Então, a gratidão que nós devemos ter a ele é essa, de quão gratos nós temos que ser. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo já vem logo em seguida. Então, se você entendeu que o tanto que Cristo nos amou, automaticamente tem que estar em você o amor ao próximo. Não é algo que deve fugir, é algo que realmente a gente deve viver. Tem que ser legítimo, o amor ao próximo, o amor às pessoas, a compaixão, a misericórdia. Então, eu encerro dizendo que a gente tem esse desafio de poder partilhar amor, de todo gesto de bondade, tudo que a gente fizer não vai ser em vão. A gente tem que acreditar que nosso Deus que nós servimos, ele é galardoador. Então, a nossa fé é para que a gente possamos cada dia mais encher as pessoas dessa fé, dessa esperança e de amor. Quanto mais a gente falar de Cristo, mais nós estamos falando de amor. Quanto mais a gente procurar conhecer a Deus, nisso a gente deve se gloriar, porque a gente está conhecendo o amor. E aí, o que é entender o amor? Quando eu pergunto se você, quem é a pessoa que você mais ama no mundo, seu pai, sua mãe, alguém, automaticamente, isso é normal você falar. Mas, por exemplo, só quem pode te dar a certeza de que você vai ter a eternidade com seu pai e sua mãe é Deus. Então, se você ama seu pai e sua mãe, vocês procuram amar a Deus, porque ele vai te dar essa certeza de que vocês vão herdar a vida eterna. Então, a gente sabe que a gente amando o pai, amando a mãe, infelizmente, a gente está sujeito a percas. E a gente pode perder alguém que a gente ama muito. Então, por exemplo, se eu perder meu filho, Deus me livre, mas se eu perder alguém que eu amo, minha vida acabou, eu tenho que me matar? Não, pelo contrário. Eu tenho que pedir a Deus que Ele me dê forças. Porque o salmista diz, a quem tenho eu no céu, além de ti? Então, a gente não consegue levar nada de bem materiais para o céu. Nada, nem seu carro, nem a sua roupa bonita aí, o que você tem de material aí, nada. Mas você consegue sim. Você consegue sim levar seu pai, sua mãe, seu amigo que você ama. E para isso, você deve falar para ele do amor. O amor está escrito em João 3,16. Olha, vamos ser gratos ao amor, vamos retribuir, vamos partilhar desse amor com todos. Porque se nós amarmos a Cristo, automaticamente nós temos direito a uma vida eterna com Ele. E aí você consegue amar a sua família com uma forma, com muito mais convicção de que esse amor chegou à plenitude. Por quê? Porque vocês colocaram Deus acima de tudo. Então, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo a ti mesmo entra no maior mandamento, né, da nossa vida. Então, que nessa aula de hoje você possa entender que amar a Deus é dedicar, é doar, é cuidar da sua vida espiritual, né? Então, eu queria agradecer a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, quero aproveitar esses minutinhos só para responder algo da dúvida de vocês. Senão a gente vai estar encerrando, pedir para alguém estar fazendo uma oração, ou até mesmo eu posso estar orando, mas tem um recadinho para o pessoal lá do grupo depois, tá? E alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Dá um tempinho para vocês pensar aí. Todo mundo tímido, ninguém gosta de perguntar mais. Na sala de aula é mais confortável? Qual que é a opinião de vocês? Assim, na rede social, vocês ficam pensando, vão estar me vendo, né? O mundo inteiro lá. O que será que passa na cabeça de vocês nesse momento aí? Vocês ficam com vergonha? O que é? Vocês estão com muita saudade da sala de aula? Nem no chat eles perguntam, né? Olha, eles estão tímidos mesmo, hein? Bom, ninguém tem nenhuma pergunta. Eu vou estar agradecendo a vocês, então. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente procura, né, estar estudando mais para que Deus possa nos dar a graça, o conhecimento, e que vocês também possam, né, como o Evangelho nos disse, que a gente crescer na graça e no conhecimento. Então, eu quero agradecer a todos por estar orando. Alguém que pode estar fazendo essa oração, ou eu mesmo vou estar encerrando com essa oração. Você quer que ore, Yarley? Quer orar para a gente?
Ó, na próxima aula, então, já que vocês não têm pergunta, aí a gente vai fazer pergunta, então, tá? Aí vocês respondem as nossas dúvidas, então. Bom, alguém tem um pedido de oração? Não, vou estar orando por todos. A nossa próxima aula, ó, vai falar sobre a crucificação de Jesus. Uma aula também muito importante, tanto quanto essa como as outras. Então, vamos estar orando. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus, eu te louvo e eu te adoro por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais da Tua Palavra, para adorar o Teu nome, Senhor. Que tudo que foi ministrado aqui nessa manhã possa ficar em nossos corações e que possamos a cada dia, Senhor, fazer com que esses 2 mandamentos que são tão importantes para a nossa vida que continuem, Senhor Jesus, que possamos fazer uso deles a todo dia, que possamos te colocar em primeiro lugar realmente e não deixar como segundo plano, mas que o Senhor venha ser o primeiro plano das nossas vidas, que possamos dar a primícia para Ti todos os dias, Pai, e que possamos compreender o nosso próximo, que possamos amar mais o nosso próximo, que possamos ter compaixão do próximo. Eu te louvo, eu adoro o Teu santo nome, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos. Espero que todos tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus Cristo, e agradeço a todos. Até a próxima aula. Amém. Posso ouvir um amém, um Pai, Senhor de todos? Amém. Pai do Amém. Senhor. Amém. Amém. Pode ser. Glória a Deus. Amém.